Amém, irmãos? Então vamos iniciar com a palavra de oração, agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a que possamos aprender mais do nosso Senhor e Salvador. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar e agradecer pela vida dos meus irmãos que já estão aqui. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa-nos essa noite com a tua presença, Pai. Visita esse coração que está aberto para a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos mais de ti em nossas vidas e a tua palavra, Senhor, é um dos meios, Senhor. E é o principal meio de conhecermos ao Senhor. Esteja conosco. Visita cada um dos meus irmãos, Pai, em suas casas agora. Abençoa-os para que eles possam compreender, aprender, para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o microfone de todo mundo está desativado aí. Precisando falar, como a gente sempre faz, tá? É só apertar o botão aí, pergunta, fala, tá bom? Tira dúvida, fiquem à vontade. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui da Bíblia, para ver se dá pra gente ler. Só me dá um ok aí, irmão, se assim vai dar pra ler. Se não der, é só me falar, tá? Por favor. Tentei deixar maior, né, pra todo mundo ler a Bíblia junto. Não sei se deu certo aí. Dá pra ler? Daí? Dá? Amém. Tá bom. Então a gente vai ler um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13. A gente vai ler alguns versículos aqui, tá? 3, o 4, o 8 e alguns mais para baixo aqui. Começando no capítulo 3, no capítulo 13 e no versículo 3, amém? Eu vou ler, aí a gente vai acompanhando a leitura junto aí, mas fica com a sua Bíblia, porque vai ser importante você fazer algumas marcações nela aí, amém? Diz assim, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Versículo 8 vai dizer: outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Agora nós vamos ler o versículo 19, que diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E por último, versículo 23, que vai dizer assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Irmãos, o que a gente vai conversar essa noite, então, é sobre como a gente fazer, se existe algum meio da gente ler a Bíblia e, e compreender, ler e entender, conseguir memorizar e a partir disso daí conseguir transmitir aquilo que a gente aprende da Bíblia. Porque assim, é claro que na igreja, quando a gente está entre os irmãos, a gente está estudando a Bíblia e a gente vai entender. Mas às vezes acontece o caso de que na nossa casa, sozinho, sabe? Só nós e Deus e a Bíblia e o Espírito Santo, alguns irmãos têm essa dificuldade. Eu sempre pergunto, né? Eu faço mais isso com os jovens, mas eu acabo fazendo com alguns irmãos também. Se os irmãos estão lendo a Bíblia, sabe? Meu irmão, tá lendo a Bíblia em casa? Como é que tá sendo, tal? E o que eu mais ouço os irmãos dizerem é: ah, pastor, eu leio, mas eu não entendo. Eu não consigo entender, eu acho muito difícil. É, e isso acontece, irmãos. Essa dificuldade de alguns irmãos de compreender a Bíblia acontece porque a gente lê a Bíblia de maneira errada. Primeiro que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro para ser lido como a gente lê uma revista, como a gente lê um livro normal, até mesmo um livro evangélico, que conta algumas histórias, sei lá, por exemplo, O Peregrino, sabe? Um baita livro. Quando a gente lê esses livros, eles estão narrando uma história. E a Bíblia a gente tem que ler de maneira diferente. É claro que dentro da Bíblia há textos que são narrações de história, mas todos esses textos, absolutamente todo o texto da Bíblia, ele tem um propósito. Deus colocou lá na Bíblia e não foi homem. Não foi Deus olhou para o lado e o homem foi lá e deixa eu colocar esse negócio aqui. Tudo que está na Bíblia foi Deus que determinou que estivesse ali. Foi Deus que inspirou os escritores da Bíblia. E ele fez isso com um propósito. Deus colocou o texto bíblico lá com um propósito. E todo o texto bíblico ele vai poder contribuir com o nosso crescimento espiritual. Para a gente ser um cristão melhor, para a gente ser pai melhor, mãe melhor, marido melhor. Então,
a leitura bíblica vai nos ajudar nessa busca por sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. E também vai nos auxiliar a gente cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado de levar a palavra dele, levar o evangelho dele, fazer discípulos, né? Que é o chamado de toda a igreja. Então, é imprescindível, irmãos, não dá para ser cristão sem ter uma vida de oração e sem ter uma vida de leitura bíblica. Amém? Então, baseado nesse texto que a gente leu de Mateus 13, né, na parábola do semeador, baseado nesse texto eu quero estudar um pouquinho com os irmãos e ensinar, com a ajuda de Deus, como os irmãos vão ter uma leitura mais assertiva da Bíblia, como os irmãos vão partir para a Bíblia sozinhos, não dependendo de pastor, não dependendo de um pregador, não dependendo de um vídeo, de alguém pregando, não. Você e Deus, você sozinho, partir para a Bíblia, entender o que o texto está dizendo, entender o que a Bíblia está dizendo, conseguir guardar isso, memorizar o que a Bíblia está dizendo, e a partir daí você vai conseguir também transmitir isso daí para sua família, para os seus amigos, para alguma alma faminta de Deus. Amém? E eu quero começar já provocando uma pergunta nos meus irmãos. A pergunta é a seguinte: você lê a Bíblia ou você só passa os olhos pela Bíblia? Quando você pega a Bíblia para ler, você de fato tá inteirado no que você está fazendo ou você só está passando o olho por aquelas palavras? Porque existe, irmãos, uma diferença muito grande em uma leitura sem atenção para uma leitura verdadeiramente assertiva. Assertiva no sentido de fazer direito, de acertar. Então, existe uma diferença grande de uma leitura qualquer, sem atenção, e uma leitura assertiva. Geralmente, a leitura sem interesse, ela é uma leitura sem atenção, sem intenção. Essa leitura sem atenção, sem intenção, é basicamente perder tempo. Você ler dessa forma, basicamente você está perdendo o seu tempo fazendo isso. Porque você não está interessado, você não está focado nas palavras que os seus olhos estão lendo. Então você está lá lendo as parábolas, está lendo os sermões, está lendo as cartas de Paulo, mas a sua mente não está ali. O seu foco não está ali, a sua alma não está aplicada nisso que você está fazendo. Você está lendo a Bíblia lá um pouquinho e tal, mas você está esperando, porque está chamando sua senha daqui a pouco lá no consultório. Então você tá lá, beleza, tá lendo o texto bíblico, e aí toda vez que toca o número, você olha para ver se não é a tua senha. Então o seu foco maior não é a leitura, é a hora que vai chamar você, sabe? Então assim, é uma leitura sem atenção, uma leitura que basicamente o que você faz ali é perder tempo, porque quando a gente lê dessa forma, quando a gente entra pro texto bíblico dessa maneira, a gente não vai conseguir aprender nada com ele. A gente vai ler uma coisa ou outra que a gente vai gostar e tal, fala, nossa, que legal isso aqui, nunca percebi. Mas dali 5 minutos, você não lembra do que você estava. Depois que você passar pela consulta que você estava esperando, você não lembra mais o que você estava lendo. Você não sabe mais o que Jesus estava falando, não sabe mais o que Paulo estava escrevendo. Certo? Então, esse tipo de leitura, por que muitos irmãos têm dificuldade? Porque pratica esse tipo de leitura, uma leitura desinteressada, uma leitura não compromissada. Então, pensa assim, sabe quando você tá vendo uma propaganda ou um vídeo que é engraçado e você gosta, fala, nossa, que legal. Só que você vai esquecer aquilo ali. Você não vai lembrar. Você se diverte naquele momento, te chama atenção a princípio, mas você esquece completamente. E isso acontece porque, no fundo, essa propaganda, esse vídeo não é importante para você. É só algo para você passar o tempo. E é assim que muitos irmãos tratam a Bíblia Sagrada. No fundo, aquele momento de leitura não está sendo importante, mas é para passar o tempo. É porque está na condução, lá no ônibus e tal, segurando. Então, esse tipo de leitura não funciona, principalmente com a Bíblia. Se você cair para dentro de um livro de história, por exemplo, um livro de fantasia, você já não vai conseguir guardar a história que você está lendo. Ainda mais a Bíblia. Que a Bíblia é mais profunda, ela vai além do nosso intelecto, a Bíblia é sagrada. Ela cuida do homem, ela trata o homem, trata o ser humano em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances. Então a Bíblia, ela tem mensagens que é para você aplicar fisicamente, é para o seu corpo. A mensagem que é para você aplicar para a sua alma. E a mensagem que é para você aplicar para o seu espírito. Só que se a gente faz uma leitura desinteressada, não funciona. A gente simplesmente não consegue guardar, a gente simplesmente não consegue memorizar, não consegue extrair a lição. Mas com a graça de Deus, hoje isso vai mudar. Hoje isso vai mudar. Porque dessa forma, a gente não vai absorver nada, irmãos. Nada. E aí, é o que eu falei, vira uma perca de tempo. Vira uma perca de tempo. Então, como a gente estava dizendo, tem uma grande diferença de ler com atenção ou apenas folhear com os olhos, sabe? Só passar os olhos pelas palavras ali. A leitura sem intenção, ela gera
um esquecimento. Ela é uma perda de tempo e o fim disso daí, dessa vereda, termina em frustração. Pensa assim, quantas vezes você já leu uma passagem que você amou a narrativa, uma passagem da Bíblia que você amou o que está acontecendo em redor ali do texto, os acontecimentos do texto, o desfecho, talvez começou triste, mas o desfecho do que você leu foi muito bom. Só que você esqueceu isso aí. Você esqueceu. Você não conseguiu transmitir para outra pessoa o conteúdo que gerou uma reação, talvez até uma transformação em você. Então, se você sabe o que é essa leitura desinteressada, se você está se identificando com o que eu estou falando aqui, essa leitura que a gente só passa o olho em cima das palavras, provavelmente, você sabe o que é ler e esquecer no dia seguinte, talvez na hora seguinte. Talvez você saiba o que é ler sem se importar com os nomes. Você tá lendo lá um monte de nome, aí o nome da mulher é muito complicado, você fala, não, é Maria, vou chamar essa mulher aqui de Maria. O nome do homem, ela fala, não, que nome complicado, é o rei José, você vai virar o José. E assim, isso é típico de uma leitura que não está interessado no conteúdo. Porque quando a gente está interessado, a gente se esforça para aprender. Por mais que seja um nome super complicado, não, eu vou aprender esse nome aqui. Eu preciso, toda vez que esse nome aparecer, eu vou ler esse nome. Eu vou aprender, eu vou entender esse nome. O nome desse lugar que é complicado, não, eu vou entender onde é esse lugar. O nome desse lugar, eu vou guardar. Porque se você não faz dessa forma, na hora de você transmitir para alguém, eu tava lendo a história sobre o... Aí você não lembra o nome. Aí você não vai falar a história da Maria, porque não é a Maria. Se a pessoa for lá para dentro do texto bíblico, não vai estar escrito Maria lá. E aí você não consegue transmitir isso daí. Você não consegue guardar e não vai conseguir transmitir, porque você está usando subterfúgios para transformar, deixar a sua leitura bíblica mais fácil. E não há nada de errado nisso. O problema é que dessa forma você se auto-sabota. Dessa forma a gente sabota nós mesmos. A gente fala, não, troca o nome aqui, não tem problema. Tem problema. Porque isso vai evitar que você consiga guardar o nome. E guardar o nome do lugar, e guardar os acontecimentos por consequência, e por aí vai. Entende? Então se force a... Não, eu preciso aprender. O nome é difícil, mas eu vou aprender esse nome. O nome desse lugar é difícil, mas eu vou aprender. E há textos que repetem a mesma coisa várias vezes. A gente, não, pula o versículo. Há textos que há uma genealogia, você fala, não, pula a genealogia. E se a gente está indo para dentro da Bíblia com interesse, eu preciso me aplicar nessa leitura bíblica. Me aplicar de verdade, me esforçar. Pensa quando você tirou a sua habilitação, que você caiu para dentro do livrinho, disposto a passar naquela prova. Fala, não, eu vou passar nessa prova aí, fez um monte de simulado e tal até passar. Você se lembra? Então, pensa você aplicando essa mesma dedicação para entender a Bíblia, para ler os textos bíblicos e guardar, memorizar os textos bíblicos. Lembra das plaquinhas que você decorou as plaquinhas e tudo mais? Então, pensa você, essa mesma dedicação que você ofereceu para o momento daquela prova que você precisava prestar, pensa você aplicar essa dedicação para o texto bíblico, para a leitura bíblica, para aprender a Bíblia. Isso vai mudar a sua vida espiritual. Você vai se tornar um crente completamente diferente. Você vai se tornar um obreiro completamente diferente. Você vai ser uma mãe. Você vai ser um pai, um filho, uma esposa e um marido completamente diferente. Porque você vai ter dentro do seu coração mensagens de Jesus. Você vai ter dentro do seu coração a palavra de Deus guardada. Então isso vai além de entender, de conhecer, ter conhecimento bíblico. É muito além disso. E isso parte para um âmbito de transformação pessoal. A gente passa a ser outras pessoas a partir disso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. É exatamente sobre isso. Entrar para dentro da Bíblia interessado. E a primeira coisa que a gente precisa parar e entender para uma boa leitura bíblica é ter esse ir para dentro com essa noção, com esse entendimento. Quanto mais densa a leitura, quanto mais densa, mais forte tem que ser o seu exercício. Então, o que eu quero dizer, quanto mais profundo o texto que você está lendo, você tem que se dedicar mais nele. É um texto, sei lá, Paulo está falando sobre a justificação, só que ele está falando de Antigo Testamento, e misturando com Abraão, e misturando com Davi. Então é uma leitura densa, parece difícil de entender. Não, então eu vou me esforçar para entender isso aqui. Eu não vou abandonar ali, não entendi, não é isso. Não, eu vou ler de novo. Não, eu vou pegar uma outra tradução aqui. Não, eu vou cair para dentro do dicionário. Não sei o que essa palavra significa. Vou aqui, pego o dicionário. O que significa essa palavra? Entende? Então, se dedicar. Porque há texto da Bíblia que é verdade. Há texto que é difícil de entender. Eu não vou tapar o sol com a peneira e falar, não, é muito fácil entender a Bíblia. Há textos que não é fácil. Primeiro, porque são textos que foram escritos há milhares de anos atrás. Em outras culturas, em outro país, numa outra língua.
Então é verdade, há texto que você vai olhar e fala, nossa, difícil entender o que o Paulo está falando aqui. Mas é uma leitura densa? É. Então meu esforço vai ser denso também. Eu vou cair para dentro desse negócio e vou me insistir até eu aprender. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar até eu entender. Então a gente precisa entrar para a Bíblia com esse desejo. Fala, não, eu tenho que entender. Tem irmãos meus que entendem porque que só eu não vou entender. Não, eu vou para cima desse negócio, eu vou ler de novo, e vou escrever, e vou pegar outra tradução, e eu vou para dentro do dicionário, eu vou, sabe, se dedicar, ter esse amor, essa dedicação. Porque ler e não se interessar pelo que a gente está lendo, mesmo que o assunto seja interessante, o que realmente acontece é que essa leitura você vai esquecer. Isso aí. Você leu em primeira instância ali, nos minutos seguintes ali, foi legal, mas você vai esquecer. Se você não entrar verdadeiramente interessado, você vai esquecer. Diante disso aqui que a gente está conversando, eu já quero deixar uma pergunta. E retórica, responde que se você quiser, se não quiser, tá tudo bem. Você reconhece alguns desses padrões, algumas dessas coisas que eu tô conversando aqui, você se vê nisso aqui? Você já fez isso que eu tô te falando, de trocar os nomes, de ler rapidinho ali só enquanto tá dentro do ônibus? Você já fez isso? Então, se você já fez isso, provavelmente você é alguém que não pratica uma leitura assertiva da Bíblia. E se a gente não mudar a nossa forma de ler, a gente não vai ser sempre esse mesmo crente, esse mesmo cristão. Por mais que na igreja a Bíblia sendo pregada, sabe, toca a nossa alma, a gente sente, ouve Deus falar e tudo mais. Só que isso é muito pouco pro que Deus tem para nós. Isso é muito pouco pro propósito de Deus nas nossas vidas. Ele quer mais. E se eu não me dedicar mais, se eu não mudar a forma como eu tô lendo a Bíblia, eu vou ser esse cristão para sempre. Esse aqui que você tá vendo. Que promete que vai mudar, mas no fim não consegue. Que promete que vai fazer, mas no fim não faz. Por quê? Porque a transformação que a gente precisa está em Deus. Vem dele essa transformação. E a Bíblia é a maior das ferramentas para a gente entender o que Deus quer de nós. Entende? Então, se eu não mudar a forma como eu vou para dentro da Bíblia, eu não vou conseguir aprender. E se esse é o seu quadro, eu posso te dizer que um dia eu fui assim. Eu fui esse crente que olhava para a Bíblia e não entendia. Olhava para os textos bíblicos de maneira desinteressada. Sabe? Era 5 minutinhos ali só para não ficar com peso na consciência. Sabe? Lia porque... Então, é possível mudar? É possível. Porque eu era esse cristão aí. Eu me converti e eu não tava nem aí para a Bíblia. Eu fui lá, levantei a mão, aceitei Jesus, me mergulharam na água do batismo e eu continuei sendo a mesma pessoa, o mesmo mentiroso, o mesmo falso. E o que gerou essa mudança em mim? O texto bíblico, quando eu comecei a ler a Bíblia, entender o que Deus não gostava, o que Deus gostava, e aprender o que o salmista diz. Não, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Eu falo, o que é isso? Esconder a palavra no coração? Eu preciso disso. Porque o texto que a gente leu, da parábola do semeador, daqui a pouco a gente vai aprofundar, Jesus ele fala justamente isso. O semeador saiu a semear e parte das sementes caiu no meio do caminho. E isso que caiu no meio do caminho é aquele que não entende. Então ele leu, ele sabe, mas não enraizou, ele não entendeu, ele não compreendeu, ele não guardou aquela palavra. E aí o maligno vem e arrebatou. Arrancou desse coração a Bíblia, arrancou desse coração o ensinamento bíblico. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e nós somos o meio do caminho. A semente cai no nosso coração, a gente se alegra e tudo mais. Só que o inimigo vem e tira do nosso coração. Tira de dentro de mim a Bíblia, a palavra, a mensagem, o sermão, a orientação, aquilo que Deus me deu. Ele vem e arranca do meu coração. A palavra ele arrebata do coração é o verbo grego harpazo, é o mesmo pro arrebatamento da igreja, que significa tirado com violência. Então o inimigo vem e com violência ele arranca a Bíblia de dentro do meu coração. Só que quando eu partir para uma leitura assertiva, quando eu passar a verdadeiramente guardar o que eu estou lendo, enraizar dentro de mim o que está sendo pregado, a passagem que eu tô lendo, o salmo que eu tô lendo, a carta de Paulo que eu tô lendo, a parábola de Jesus que eu tô lendo, quando eu colocar isso dentro de mim, enraizar lá dentro, o inimigo não vai ter como tirar. E a partir daí gera transformação. Não é à toa que o salmista falou, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele escondeu dentro do coração e ele tinha um objetivo. O objetivo era ser um servo de Deus melhor, não ficar pecando contra o Deus dele.
Então, e é por isso que eu falo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, compreendida, aplicada, ela gera transformação nas nossas vidas. Amém? E para isso, o que precisa, gente, não é uma nova unção. Não é alguém orar, uma oração fervorosa, tal. Não é. O que precisa é você aplicar método. Você aplicar um método que vai te ajudar a compreender a Bíblia, guardar a Bíblia dentro do seu coração. Amém? Sem esse método, a gente lê com falta de rotina, com falta de tempo, em ambiente inadequado, com falta de interesse, que gera o esquecimento e a frustração que a gente está falando. Ok? Então, hoje, com a multiplicação da tecnologia, tem gente que até usa, parte para outros meios, sabe? Tipo, ficar ouvindo os pregadores pregar. Isso é muito bom. Em vez de ler a Bíblia ou ouvir, sabe, audiobook, você aperta o play lá e tem alguém lendo a Bíblia. E isso é bom também, você está lendo a Bíblia. Só que isso, irmãos, não substitui a leitura bíblica assertiva. Não substitui o devocional. Você sentar, você e Deus, você, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada. A pregação não substitui isso, irmãos, não substitui. O audiobook não substitui isso. Nada substitui. Você tá a sensação, sabe? O aprendizado. Nada vai substituir você. Tá você, o Espírito Santo e a Bíblia. Vocês três ali. Só vocês três compartilhando aquele momento. Você dedicado. Nada substitui. Ok? Então, tem gente que parte para esses outros caminhos que, óbvio, como se trata da palavra de Deus, tem o seu mérito. Mas isso não é a mesma coisa de você sentar no teu quarto, na tua sala, no teu escritório, pegar a Bíblia Sagrada, fazer uma oração, conversar com o Espírito Santo e esquecer de tudo. Esquecer tudo e cair para dentro da Bíblia. Nada substitui isso. Amém? Bom, talvez até aqui, nessa conversa que a gente teve aqui, você já entendeu que a sua leitura bíblica não tá boa, tá ruim. E aí, dá para melhorar, pastor? Dá para resolver? Dá. E é isso que a partir de agora a gente vai começar a conversar. Deixa eu só molhar o bico aqui. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa entender é que para uma leitura assertiva, uma leitura que funciona da Bíblia, precisa ter a intenção, precisa ser a prioridade. Se quando a gente lê, a nossa prioridade não é o que eu estou fazendo ali, a leitura bíblica, não funciona. A gente vai ler, vai guardar uma coisa em outra, mas não vai conseguir extrair tudo o que o texto tem para te oferecer. Então, você pode estar lendo, e isso não só a Bíblia, qualquer coisa. Se alguém te der um mapa do tesouro, falar, ó, tá aqui, irmão, isso aqui é o mapa do tesouro, segue o mapa, que lá no final desse mapa aí tem um baú cheio de moeda de ouro. Tem um mapa da mina, ó, aqui tá o lugar certinho que você vai lá e a pedra de diamante vai estar lá. Se você ler esse mapa sem atenção, também não funciona. Então não é só para a Bíblia isso aqui. Isso aqui é para todo tipo de leitura. Mas em especial para a Bíblia por causa da transformação que ela gera em nós. E isso é interessante, que o Senhor Jesus, em Mateus 13, ele vai contar essa parábola resumindo uma das lições que Jesus dá ali. E resumindo, porque ele está falando sobre a palavra de Deus. Ele está falando sobre o fruto, sobre o que a palavra de Deus produz. E aí, uma das lições que ele está resumindo ali, pensa no texto que a gente leu. Eis que um semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto do caminho. Então o semeador ali, a gente sabe que é Deus. Deus saiu para lançar sementes. E uma das sementes caiu no meio do caminho. Nós somos o meio do caminho, muitas vezes. Porque a semente cai no meio do caminho. E aí, na parábola, as aves do céu vêm e comem. Quando ele aplica essa parábola, ele vai dizer: o maligno vem e arrebata, arranca com violência, com força, de uma vez do coração. Só que outra semente caiu em boa terra. Essa deu fruto. Uma semente deu 100, outra deu 60, outra deu 30 frutos. E aí ele vai dizer: o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto e produz. Você produzindo 100, 60, 30 frutos a partir de uma semente só, de uma palavra só. Entende? Então,
Dá para fazer? Dá. Isso aqui é de explodir a cabeça, porque o que o Senhor Jesus Cristo, não sou eu que tô falando, o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui é que dentro da palavra tem uma leitura útil e tem uma leitura inútil. Tem uma leitura que funciona e tem uma leitura que não vai funcionar, porque a gente vai fazer a leitura, só que o inimigo vai lá e vai arrancar do nosso coração. Se a gente ouve e não entende, se a gente lê e não entende, se a gente lê e não guarda, vem o capeta, o Satanás, os demônios vêm, o maligno vem e tira. E de novo, a força do verbo ali é de arrebatar, é de arrancar com violência, tirar a força. Assim como é o mesmo texto para arrebatamento da igreja, lá em Tessalonicenses 4. Quando ele fala que nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nas alturas. Que quando Deus vem arrebatar a igreja, ele não quer saber, ele vem para arrancar, a igreja não vai ficar e acabou. Ele vem e arrebata. É isso que ele está falando. É isso que o maligno faz quando a gente não entende a Bíblia. Quando a gente não compreende, a gente lê. A gente até senta lá, lê um pouquinho, mas não compreende. É isso que acontece. Tá bom, pastor, então o que eu tenho que fazer nesse caso? Então, primeiro é entender o tipo de leitura que eu estou fazendo. Porque tem diferença da leitura assertiva para a leitura inútil. Tem uma leitura assertiva, uma leitura que funciona, e tem uma leitura que é inútil, não vai funcionar. Ela não, porque não consegue fixar. E aí, que tipo de leitura a gente está tendo? Não, é uma leitura inútil. Quando a gente lê, a gente não está dando prioridade, é isso que vai acontecer. Então a leitura tem que ser a minha prioridade. Porque se eu só leio quando precisa, ai não, tô angustiado, vou ler a Bíblia. Então a Bíblia não é prioridade para mim. Se a gente considera importante, a gente coloca em primeiro. Porque a gente não quer, sabe, não é esse o propósito, a gente não quer aprender, a gente não quer guardar, a gente não quer poder transmitir, gerar fruto a partir daí, então precisa de uma dedicação. Então, para a leitura assertiva agora, a partir daqui eu quero que você comece a anotar o que eu vou falar. Para eu ter uma leitura que funciona da Bíblia, a primeira coisa é o preparo. E não é preparo um super, um jejum, não. O preparo que eu tô dizendo é, olha pra tua agenda. Olha pra tua agenda. Amanhã é quarta-feira. Como que vai ser seu dia amanhã? Prepara a sua agenda, separa. Não, amanhã eu vou sair pra trabalhar tal hora eu tô chegando, eu tenho que fazer tal coisa das crianças, ir no mercado, passar, pagar, né? Então, essa é a minha agenda. Olha pra tua agenda e dentro dela, separa um momento. Fala, esse momento aqui, de X hora a X hora, eu não vou fazer nada. Esse momento aqui é só para eu ler a Bíblia. Esse momento, esses minutos aqui. E pode ser 10 minutos que seja. Esses 10 minutos aqui vai ser eu, o Espírito Santo e a Bíblia. Já combina, já fala pro seu marido, já fala pra sua esposa, já fala pro seu filho, já fala pro cachorro, pro vizinho. O que eu tô dizendo é, no que você tem controle, já prepara. Separa a sua agenda. Dessa forma, você estando dentro da sua agenda, você vai conseguir se tornar um verdadeiro amante da Bíblia. Você vai cair para dentro da Bíblia e você vai se apaixonar por ela. E isso aqui são palavras de alguém que era igual a maioria dos irmãos que são. Que não conseguia ler, que não conseguia entender, que não conseguia decorar. Eu era essa pessoa. Não tô falando de alguém que eu conheci. Não, eu me converti, eu era essa pessoa. Até que eu falei, não, peraí. Alguma coisa precisa mudar aqui. Alguma coisa precisa mudar. E eu tenho que provocar essa mudança. E eu comecei com isso, separando um momento do meu dia. É claro que não vai dar para ser todo dia na mesma hora, mas algum momento, alguns minutos do meu dia precisa ser dedicado a isso, a ler a Bíblia. Eu e Deus e a palavra dele. Algum momento. Então já olha para sua agenda e já separa esse momento. Já separa esses minutos. 10 minutos que seja, se você conseguir oferecer mais, vai ser melhor. Quanto mais tempo você passar com a Bíblia, maior vai ser o seu crescimento. Mas o que você consegue separar amanhã? Amanhã é quarta-feira. Qual é o momento do dia amanhã? Já vamos começar já. Amanhã que você consegue falar, não, esses minutos aqui. Meu amor, nesses minutos aqui eu preciso que você não me incomode, porque eu vou estar em devocional com meu Deus. Não, pastor, mas não dá lá em casa. Então acorda mais cedo, irmão. Acorda mais cedo. Que hora que você precisa levantar para trabalhar? Não, você levanta às 6 horas para dar tempo de você arrumar as crianças, dá tempo de você tomar o café, tomar um banho. Então, acorda às 5h40. Acorda às 5h30. Vai dormir mais tarde, no horário do seu almoço, em vez de você tirar aquele cochilinho, não, aproveita esse horário do seu almoço e senta lá para você ler a Bíblia. Então, começa por essa preparação, já separa já, com antecedência.
Qual vai ser a hora do teu dia que vai estar você, Deus e a Bíblia? Começa por aí. Porque se você separar, não, essa hora aqui é a hora da Bíblia, aí você vai priorizar a Bíblia. Se algo não tem nada vai acontecer, porque você já separou aquele horário. O seu celular já está longe de você. O alarme que tiver que tocar vai tocar depois. Se alguém quiser falar com você, vai ter que ligar depois. A mensagem que chegar, você vai responder depois. Porque esses minutos aqui é você, Deus e a Bíblia. Esses minutos aqui é para você e para Deus. Você se relacionar com ele através da leitura bíblica. Entende? Então, quando a gente separa esse momento, quando eu separo esses minutos, aí eu começo de verdade a entender a Bíblia, porque o meu foco vai estar totalmente nela. Porque o que acontece muitas vezes, o que muito de nós fazemos é a gente oferece o resto do nosso dia para Deus. Se der tempo, a gente ora. Se der tempo, a gente lê a Bíblia. Não antes de dormir ali. Muitos irmãos me falam isso. Ai, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Porque quando eu vou ler, me dá sono. O que eu faço? Dorme, irmão. Não é pecado dormir. Tá dando sono na hora de ler a Bíblia? Então, fecha a Bíblia, ora a Deus e dorme. Amanhã, quando você acordar, aí você lê. Por que muitos irmãos começam a ler a Bíblia, começam a piscar e tal? Porque você tá oferecendo o resto. Não se negue a oferecer o resto. Se negue a oferecer o resto para Deus. Não. O meu momento com Deus vai ser a prioridade aqui. Se não dá para fazer de manhã, eu vou fazer à tarde, mas com prioridade. Mesmo que tenha que ser à noite, depois do trabalho, mesmo que seja, faça de maneira que seja assertiva, de maneira com prioridade, com amor. Não ofereça resto, não faça como um resto. Faça como prioridade. Faça como prioridade, porque dessa forma funciona, dessa forma dá certo. E isso, eu tô falando, e não foi ninguém que me falou isso aqui, isso foi o que eu fiz na minha vida. Isso foi o que eu pedi ajuda a Deus, falei, Senhor, me ajuda. E eu senti no meu coração esse desejo, no amanhã eu vou levantar mais cedo. E foi o que eu fiz, foi a partir daí que começou a minha vida. Eu comecei a caminhar com Deus através da Bíblia assim. Eu me neguei a oferecer o que eu estava oferecendo, que era o resto. Era alguns minutinhos ali que sobrava no meu dia. Não. Eu vou separar um momento para eu e Deus. Comece por aí. Começa por aí. Já olha a tua agenda do resto da semana. Já marca o horário que você pode se dedicar em leitura bíblica. Começa por aí. Se negue a oferecer o resto. Amém? Escreva essa frase aí. Escreva. Se o meu tempo de leitura bíblica é o que sobra, então essa leitura não funciona. Se o meu tempo de leitura bíblica é o resto, é o que sobra, essa leitura não vai funcionar. Não vai funcionar. Escreve isso aí na capa da sua Bíblia, num post-it, cola na capa da sua Bíblia, cola na sua geladeira, para você se lembrar que você não pode deixar o resto. Vamos lá, outro passo. O que mais você vai fazer para você passar a ler a Bíblia de maneira assertiva? Você vai fazer uma curadoria da Bíblia. Deixa eu explicar isso aqui. Por curadoria, eu não estou dizendo que tem... curadoria é você selecionar, você escolher. Mas eu não estou dizendo que há coisas da Bíblia que não é para você, não serve para você. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é você fazer uma curadoria no sentido de começar a ler a Bíblia por uma leitura necessária. O que é necessário agora? O que eu preciso agora? Porque assim, ó, se você está começando a ler a Bíblia agora e você começa pelo começo, lá em Gênesis, o livro de Gênesis vai ser bom, vai ser uma leitura boa, tá? O livro de Êxodo vai ser uma leitura boa. Quando chegar em Êxodo, lá pro capítulo 20, 21, que Deus vai começar a dar a lei pro povo de Israel, ali a leitura vai começar a ficar um pouco desinteressante para você. Porque Deus vai começar a falar, dar instrução de como construir o tabernáculo. Deus vai dar leis pro povo de Israel, de coisa de 5.000 anos atrás. Aí você vai se pegar olhando pra Bíblia e falar, eu não sei se eu vou conseguir, sabe, extrair alguma coisa daqui. Então, para quem tá começando, começa pela leitura que faz sentido. O que você quer? Você quer aprender mais sobre Jesus? Começa nos evangelhos. Cai para dentro de Mateus. Uma recomendação minha, lê o primeiro o Evangelho de João. O Evangelho de João, começa por ele, depois vai lá Mateus, Marcos, Lucas, quando acabar Lucas, entra em Atos, que é a história da primeira igreja. O que você quer aprender? O que você quer da Bíblia? Então, faça essa curadoria. Anota, fala, não, eu quero ler a Bíblia, mas eu quero aprender a ser um cristão melhor. O que eu faço? Não caia para dentro das cartas de Paulo. Vai ler Efésios, vai ler Gálatas, Romanos.
Entende? Então, o que que eu quero da Bíblia? O que que eu quero? Uma transformação em mim? O que que eu preciso? É aprender mais sobre Jesus, aprender a ser um cristão melhor? O que eu quero verdadeiramente? Eu quero me relacionar melhor com Deus? Talvez Salmos seja uma boa ideia. Provérbios seja uma boa ideia. Eu preciso ser alguém mais sábio? Vai ler Provérbios, vai ler Eclesiastes. Entende? Então, faça essa curadoria consigo mesmo. Não, o que que eu preciso? O que agora? O meu momento é esse. O meu casamento está nesse estado, meu emprego está nesse estado. O que que eu quero da Bíblia? Então faça essa curadoria consigo mesmo, para você entrar para dentro de uma leitura que para você, quando você estiver lendo aquilo que você fala, nossa, é isso que eu precisava. E aí a partir dali você vai começar a ler a Bíblia e você não vai parar nunca mais. Nunca mais. Você vai começar, você vai entender. Porque, não, o que eu quero é ser um crente melhor. Então, vamos lá aqui. Escolha uma das cartas de Paulo, 1 Coríntios. Vamos lá, vamos ler 1 Coríntios. O que que o Paulo está ensinando para essa igreja? O que lições dessa daqui eu posso pegar para minha vida? Então começa por aí, faça uma curadoria. O que que você quer com a Bíblia? Começa por aí. Todo o texto bíblico, toda a Bíblia, ela tem lições, ela é importante. Não estou dizendo que não é. Não é isso, irmãos. Mas para quem está começando, alguns textos vão ser muito densos. Alguns textos vão ser muito difíceis. E o receio é isso despertar um desinteresse nos irmãos. Porque você tem que ficar lendo genealogia. Você pega o livro de Levítico, Levítico é só livro de lei, é Deus falando uma lei atrás da outra, uma lei atrás da outra. Agora, para aquele crente, para aquele cristão que já está se aprofundado na Bíblia, ele vai olhar para esses textos de maneira diferente. Porque ele vai olhar para esses textos e ele vai falar: isso aqui remete àquele texto que eu já li lá do Novo Testamento. Isso remete ao que Paulo já falou lá no Novo Testamento. Esse cordeiro, essa oferta, isso aqui remete para Jesus que eu já li lá no Novo Testamento. Entende? Então, faça essa curadoria. O que eu preciso? Qual é a leitura que importa agora? Começa por aí. Começa por aí. O relato de Gênesis ele é muito bom, ele é muito gostoso. O comecinho do Êxodo é bom também, porque a gente vê Deus libertando o povo do Egito e tal, então é muito legal essa leitura. Só que quando ele começa a tratar, eu já conheço muitos irmãos que desistiram aí. Começaram a ler a Bíblia, quando chegou ali no Êxodo, no Levítico, o irmão acabou abandonando. Entende? Então, começa pela leitura necessária, começa por aí, pela leitura melhor, pelo Salmo, pelos evangelhos, pelas cartas de Paulo, pela carta de Pedro, carta de João, começa pela leitura que vai ser mais proveitosa agora. Mais proveitosa agora. E quando você já for um leitor ávido da Bíblia, aí você vai cair para dentro do Êxodo e você vai ler Deus falando sobre as leis com outra ótica. Você vai olhar para essa lei e o Espírito Santo já vai estar ministrando no teu coração coisas que você já viu no Novo Testamento, coisas que você já viu nos Salmos. Entende? Então, faça essa curadoria. O que eu quero da Bíblia agora? E começa por aí. Amém? Isso é especialmente para os irmãos que não vão poder, de início, dedicar muito à leitura bíblica. Pensa que você fala: não, pastor, é o seguinte, amanhã eu consigo ler, mas vai ser só 10 minutos, eu não vou conseguir mais de 10 minutos. Agora pensa você ficar lendo 10 minutos de genealogia. Você entendeu? No outro dia você já vai estar desanimado para ler. Então, faça essa curadoria, especialmente para quem tem pouco tempo para ler. Faça essa curadoria e comece daí. Próximo ponto, ambiente. Prepara o seu ambiente de leitura. Prepara, tem irmão que lê no banheiro. Não é que é pecado ler no banheiro, não. Mas o ponto é, como que você vai anotar alguma coisa no banheiro? Você tá lá com a Bíblia, lá, sentado no trono, aí você fala: nossa, muito legal isso aqui, precisa anotar. Como que você vai anotar isso aí? Como que você vai escrever? Daqui a pouco eu vou falar sobre o que eu faço para eu guardar os textos bíblicos, decorar os textos, guardar dentro do meu coração a passagem e tudo mais. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí você vai descobrir que não dá. Dentro do banheiro não dá. Então prepara o seu ambiente. Onde que dá aí na sua casa? O quarto dá? Você consegue fechar a porta do quarto e ficar sozinho aí no quarto? Ou toda hora alguém entra no teu quarto? Tem um escritório aí? A tua sala tem um horário do dia que ela fica vazia? Então, separa um ambiente. Porque a gente lê a Bíblia, por mais que seja a Bíblia, se a gente lê de qualquer forma, sabe, você tá lendo, aí o marido tá gritando gol aqui do lado, e a criança tá chorando, e o cachorro tá latindo, e o telefone tá tocando, então você não vai conseguir focar no que você tá fazendo. Então prepara um ambiente. Já conversa com o marido, fala: ó, eu vou entrar dentro do quarto, eu preciso de 10 minutos lá dentro sozinho, que eu vou estar eu e Deus lá dentro. Então o marido não vai ficar bravo, não vai xingar, não vai. Se ele não é convertido, não vai entender, então espera ele dormir ou acorda mais cedo que ele. Entende? Mas prepara um ambiente. Quando eu falei de agenda,
de você preparar a sua agenda, eu estava falando de você dedicar um tempo. E agora que a gente está falando de ambiente, eu estou falando de você dedicar tempo de qualidade, um tempo que funciona, um tempo você e Deus. Entendi? Um tempo de qualidade. Então, para esse tempo ter qualidade, nada pode roubar a sua atenção. E é isso que eu faço. É isso que eu faço. Eu costumo ler a Bíblia em 2 períodos. Ou eu acordo mais cedo, que todo mundo aqui, e aí eu venho pro meu escritório aqui, eu e a Bíblia. Ou eu espero todo mundo dormir, e aí eu venho pro meu escritório, Deus e a Bíblia. Entende? Aí eu coloco fone de ouvido, eu ponho, sabe, um som de chuva bem baixinho, ou uma música instrumental, sabe, sem voz, tem que ser sem voz, porque se a música ficar cantando, você vai ficar pensando na letra da música e não no que você tá lendo. Então, se você for ouvir alguma coisa sem voz, sabe? Que seja só, sabe, um sonzinho que te relaxe, que te deixe. Porque, e aí, com isso, você vai desligar de tudo, você não vai mais estar dentro da sua casa. Eu venho pra cá, pra esse escritório aqui, e daqui a pouco eu não tô mais aqui, eu tô quase vendo o que tá acontecendo. Sabe? Porque tá aquele som aqui e os meus olhos estão para as palavras e aí eu leio sem pressa, sabe? Devagar. Leia devagar. Não precisa de pressa. Não, deixa eu ler rapidinho que eu preciso terminar esse capítulo. Não, não. Então leia só 10 versículos, que seja. Mas leia, sabe? Apreciando a leitura. Apreciando o que você tá lendo. Tentando extrair o máximo de significado de cada palavra. De cada palavra. Então prepara todo o ambiente. O ambiente desfavorável conspira para que você não tenha nenhum tipo de assertividade. Para que você não consiga guardar nada do que você está lendo. Um ambiente todo bagunçado não vai te ajudar em nada. Então é isso. Você está lendo, a criança está chorando, o marido está gritando, a esposa está brigando e o cachorro tá... Não vai funcionar. Então eu sei que tem coisas que fogem do seu controle, mas o que tiver no seu controle tem que estar resolvido. O que está no seu controle de resolver, para deixar tudo em silêncio, isso precisa estar resolvido. O que fugir do seu controle, amém. Mas o que você consegue resolver, resolva. Para depois você partir para sua leitura bíblica. Amém? E assim, você não precisa ficar estabelecendo metas que não fazem sentido. Sabe? Tipo assim, não. Eu comecei a ler esse capítulo aqui, já tem que sair, mas eu vou terminar rapidinho. Não faz isso, porque esse restante que você vai ler, sem assertividade, você não vai guardar. Então, pausa, pega o lápis, faz um risquinho ali e fala, preciso depois pegar o contexto e continuar a minha leitura daqui, sabe? Pra dessa forma você lê verdadeiramente, pra você guardar no coração. Agora, quando lê rapidinho, assim, não, eu coloquei a meta que é um capítulo por dia, deixa eu acabar aqui rapidinho, enquanto o marido tá chamando. Não, vai lá, atende o marido então e depois você volta, entende? Vai lá, atende a criança, depois quando tiver tudo quieto, quando tiver tudo, o ambiente estiver favorável, você continua, sabe? Faça dessa forma. E lembra das palavras de Jesus. O que caiu na beira do caminho, o maligno veio e arrebatou. Palavras de Jesus. Você quer mais sabedoria que Jesus? Ele que está falando. Se a gente não entender, o maligno vai arrebatar. Então é melhor eu ler bem lido, sabe? 10 versículos do que eu ler de qualquer forma 10 capítulos. Esses 10 versículos vão ser muito mais proveitosos do que 10 capítulos lidos de qualquer maneira. Entendeu? Lendo de. Tá lá no ônibus, lá. Não, isso aqui não vale. Não vale. Abandona esse tipo de leitura. Esquece esse negócio. Não. Quando você fica vendo outra coisa que é melhor. Entendeu? Ouça uma pregação que é melhor. Agora, quando for pra ler, é de verdade. É ler de verdade. Eu e Deus de verdade. Só nós dois aqui. Você vai começar a imaginar as cenas. Jesus tá falando, você vai ver Jesus sentado na relva pregando. Sabe? É isso que acontece de verdade. A gente começa a montar a cena na nossa cabeça quando a gente vai lendo com calma, ouvindo cada palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta e ele falando da luta dele, você começa a imaginar ele no naufrágio, você começa a imaginar ele sendo perseguido, ele sendo descido num cesto, e tudo isso por amor do evangelho, você começa a entender a profundidade do que o texto verdadeiramente está falando. Então os pregadores que vêm, prega e você fala, nossa, que revelação, né? Nossa, onde é que ele arruma esses negócios? Não é que ele é um super-homem, uma pessoa super intelectual, não é, mas ele se dedicou naquilo. Ele colocou o tempo dele aqui, ele colocou a dedicação dele aqui naquilo. Ou você acha que ele teve aquela revelação quando ele estava lendo a Bíblia no ônibus, meu Deus do céu? Você acha que ele teve aquela revelação, ele alcançou aquela compreensão do texto bíblico quando ele estava lendo enquanto tinha uma criança gritando do lado dele? Não foi assim, irmãos. Não foi. Ele se dedicou, ele preparou o ambiente dele. O pastor lá sentou com a caneta, com a Bíblia e leu e tal. E é isso. Então, para muitos irmãos, o que falta é isso. Ninguém lê a Bíblia dessa maneira. Querendo, sabe, dando o máximo de si
para criar um ambiente favorável para minha leitura dar certo. Amém? Então, ler num ambiente favorável faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Bom, faz isso. Vou dar uma colher de chá pro pastor Anderson. Vou fazer isso 3 dias. 3 dias eu vou separar 20 minutos para ler do jeito que ele tá falando aí. Você vai ver a diferença que vai fazer no seu dia. Você vai ver. Vai ser da água pro vinho. Faz e depois me fala. Se não funciona. Bom. Que mais que a gente pode conversar aqui? Começa. Outra coisa importante, anota aí também. Começa devagar. Não, o pastor Anderson falou, amanhã eu vou acordar 2 horas e vai ser 2 horas de Bíblia. Você não vai conseguir, irmão. Começa devagar. Começa com meia hora, começa com 20 minutos, começa com 10 minutos, com 5, que seja. Mas esses 5 minutos, pega o teu celular lá, abre o cronômetro, 5 minutos e start. Põe o celular de lado e vai ser 5 minutos você e a Bíblia. Começa assim. Começa devagarzinho. Pode tá tudo bem. Começa devagar. O importante é você começar. Eu li um livro. Eu leio bastante livro que não é evangelho, né? Tem irmãos que não gostam, mas eu acabo gostando desse tipo de leitura também. Eu li um livro chamado Atos Atômicos. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, o nome do livro. E nesse livro ele trabalha a questão da importância. Ele chama de regra de 1%. A importância de você melhorar 1%. Pensa assim, ó. Pensa que você vai começar a sua leitura bíblica com 5 minutos. 5 minutos. Não vai ser 1 hora. Não, 5 minutos de leitura bíblica. Pensa isso. Só que na semana que vem você vai aumentar 1%. 5 minutos durante essa semana. Na semana que vem vai ser 1% a mais. E aí, na outra semana, você já vai aumentar mais 1% em cima do que você já aumentou. E aí, cada semana você vai aumentando 1%, 1%. Entende? E 1%, assim, é o mínimo, né? Você pode aumentar 10%. Você pode... Não, 5 minutos, na semana que vem eu vou ler 6 minutos. Meu cronômetro, em vez de 5 minutos, eu vou por 6 minutos e dar start. Então faz isso. Aí na outra semana, 7 minutos. Na outra, 8 minutos. Tipo assim, ó. A gente tem ainda 50 semanas desse ano aqui. Você vai começar a ler 5 minutos. Se você aumentar 1 minuto por semana, no final do ano você vai estar lendo mais de 50 minutos da Bíblia. Você entendeu? Então essa é a importância de 1%. Então começa devagar, mas começa. Pelo amor de Deus, dá o start, dá o início. Começa esse projeto com você mesmo. Ora a Deus, fala, Senhor, Espírito Santo, vem e me ajuda, que eu preciso começar. Mas lembra de tudo que a gente já falou. Não é 5 minutos, mas virou uma bagunça, você tá lá. Não, meus 5 minutos. Se começou uma bagunça, a criança começou a chamar, tem alguém ligando. Então, suspende. Depois você retoma no silêncio, num tempo dedicado, de tudo aquilo que a gente já conversou. Tá bom? De tudo aquilo que a gente já conversou. Bom, falando agora, a gente falou um pouquinho sobre a preparação. Eu quero falar um pouquinho, quando você tiver todo esse ambiente montado, tudo isso estruturado, a partir daí, quando você entrar para dentro da Bíblia, o que você vai fazer para entender e para memorizar a Bíblia? Deixa eu ver que horas são. Já vai dar 9 horas. Não vai dar tempo da gente falar tudo hoje, mas eu vou abordar esse comecinho de como entender a Bíblia, e aí na terça que vem a gente vai retomar daqui, tá? E aí a gente segue. Vamos lá. Como que eu faço para entender a Bíblia, pastor? Como que eu faço? Tem algum meio, algum método? Tem. Existe método pra gente entender a Bíblia, tá? Na teologia o pessoal chama isso de hermenêutica, mas não se assusta com nome difícil, não. Eu não vou abordar todo o princípio da hermenêutica aqui, mas eu vou te dar uma chave. Eu vou te dar uma ideia que você vai anotar aí, você vai aplicar e você vai ver como vai mudar a sua leitura bíblica. Mas antes disso, deixa eu só te lembrar que a Bíblia, na teologia a gente aprende que ela foi escrita por cerca de 40 autores, 40 homens, né? Só que na verdade, ela tem um autor só. O autor é Deus. Deus. Quer ver? Vamos ler um texto bíblico? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Ó, 2 Timóteo, deixa eu achar aqui. 2 Timóteo 3:16. Aqui, ó. Esse texto aqui. Presta atenção no que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, não é metade, não é uma parte, não é a maioria, não é 99%, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E, portanto, né, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então,
Presta atenção nisso aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus. Tudo, então, toda essa Bíblia que está aí na sua mão, toda essa Bíblia foi Deus que inspirou. Saiu dele. Foi ele que inspirou. Foi cerca de 40 homens num período de 3 mil. É verdade isso aí. Só que todos esses homens escreveram inspirados por Deus. Tem um outro texto que fala sobre isso também. É 2 Pedro. Capítulo 1, não lembro. O versículo deve estar marcado aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu marquei esse. Aqui, é o 20. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20. Olha o que esse texto está dizendo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, você está entendendo? A Bíblia não foi escrita por 40 pessoas, ela foi escrita por Deus. E Deus usou cerca de 40 pessoas aí. Tem mais um texto, é João 14, que Jesus fala, dá um caminho das pedras para a gente entender a Bíblia. Verso 26, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo nos ajuda em muitas coisas. Uma delas é nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que Jesus deixou por palavra. Amém? Então, pensa nisso. Vou cair para dentro da Bíblia, pastor. Eu quero entender a Bíblia. Como que eu começo? Começa sabendo, ela tem um autor. Esse autor é Deus e você tem acesso a ele. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, tenho 5 minutos para ler, separa 1 minuto para você orar. Tenho 10 minutos para ler, separa 2 minutos para você orar, falar com Deus. Senhor, tô aqui, Senhor. Eu separei esse momento para eu e o Senhor. Ninguém vai me incomodar agora. Já tá certo com a minha esposa, já tá certo com meus filhos, tá todo mundo dormindo, acordei mais cedo para isso, tô dormindo mais tarde pra... É eu e o Senhor. Vem aqui, Espírito Santo, e me ajuda. Porque eu quero ler e eu quero compreender o que o Senhor tá falando. Eu quero entender o que o Senhor tá falando. Então, sempre, antes de você ler a Bíblia, toda vez que você for ler a Bíblia, convida o Espírito Santo para estar com você ali. Porque eu posso ler um livro, sei lá, tem alguns livros aqui. Tem um livro do Tiago Brunet, do pastor Tiago Brunet aqui. É um livro maravilhoso, mas para eu ler esse livro, eu leio sozinho. Ele não tá aqui comigo. O Tiago Brunet, que é o escritor daquele livro ali, não tá aqui comigo. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo tá aqui comigo. Ele vem aqui, para dentro do meu escritório. Ele vem aqui do meu lado e ele lê junto comigo. E se eu tenho alguma dificuldade, eu consigo conversar com ele, consigo falar com ele. Falo, Senhor, não tô entendendo, me ajuda, eu vou ler de novo. Abre minha compreensão para eu entender isso aqui. Entende? Então, toda vez que você for ler a Bíblia... Quando a gente fala de fazer devocional, isso é fazer devocional, irmãos. Fazer devocional não é um jejum de 8 horas, pode até ser, mas 20 minutinhos do meu dia dedicados a Deus. Tirando um período de oração e o outro período para leitura da Bíblia, isso é devocional. Você consegue fazer isso todos os dias da sua vida? A partir de amanhã, acordar mais cedo, dormir mais tarde, na hora do almoço, separar um momento do seu dia, você consegue? Então é isso. Faça o seu devocional todo dia. Então, como eu entender a Bíblia? Começa por aí, chamando o autor dela para estar junto com você no momento da sua leitura. Amém? Bom, e agora eu vou te ensinar, igual eu falei, um princípio da hermenêutica. A hermenêutica ela é linkada com a exegese, né? A exegese é você extrair o sentido original do texto, a hermenêutica é você aplicar o texto, tá? Então, um princípio da hermenêutica que toda escola de teologia vai ensinar por aí, de como você entender a Bíblia. Só que eu alcancei essa compreensão, isso é muito legal, porque eu aprendi esse princípio de hermenêutica antes de eu estudar teologia. E não foi escola bíblica dominical, não foi nada. Foi eu tentando, naquela luta minha de querer entender a Bíblia, eu falei, o que eu faço? E aí eu passei a aplicar isso aqui e depois eu descobri que é um conceito universal. Tá? Todas as igrejas do mundo ensinam esse negócio. Que é o seguinte, para você entender a Bíblia, você vai fazer algumas perguntas pro texto que você tá lendo. Caneta e papel na mão aí, que eu vou falar, você vai anotar. Tá bom? Vamos lá, você vai escrever primeiro. Coloca assim, número 1, aí coloca tracinho, escreve assim, quem? Quem de pergunta? Quem? Número 1, quem? Número 2, embaixo aí, para quem?
Número 3, embaixo do para quem. Por quê? Número 4, embaixo do porquê. Quando? E embaixo do quando, número 5, onde? 5 perguntas. 5 perguntas. Anota essas 5 perguntas. Pode anotar até na tua Bíblia. Anota na capa da sua Bíblia pra você não esquecer. Quem, pra quem, por quê, quando e onde. Quem, pra quê, por quê, quando e onde. Anota isso aí. O que é isso, pastor? Isso, irmãos, é uma regra que você vai aplicar em todo o texto bíblico para você compreender pelo menos a primeira camada dele. Através dessas perguntas, você vai alcançar compreensões muito, muito mais profundas. Mas começa com essas 5 perguntas. Você vai ler o texto. Separei uma parábola de Jesus para ler aqui. Li essa parábola. Acabou a parábola? Faz as 5 perguntas para essa parábola. E aí eu vou explicar agora. Vamos usar uma parábola aqui? Deixa eu ver uma famosa aqui. Vamos dar do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Vou achar aqui, já compartilhar a tela, irmãos. Lucas 15. Boa. Vamos lá, Lucas capítulo 15. A partir do 11, né? Parábola do filho pródigo. Vamos lá. Eu vou ler a parábola, irmãos. Eu vou ler a parábola. E aí, junto com. A gente tem 10 minutinhos para encerrar o estudo de hoje, tá? Eu vou ler a parábola e, junto com os irmãos, a gente vai responder as 5 perguntinhas aí dentro dessa parábola. Amém? Vamos lá. Eu vou ler, vai acompanhando aí. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou-o com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Devia ter escolhido outra parábola, né? Essa aqui é muito longa. Mas amém. Beleza. Olha para mim, irmãos. Presta atenção. A gente leu esse texto aqui. Texto muito conhecido. Todo mundo conhece, já leu, já ouviu pregação. Tem irmãos aí que já até pregou sobre o filho pródigo, né? Não é verdade? Então, só que agora a gente vai entrar em miúdos no filho pródigo, usando aquelas 5 perguntinhas. 5 perguntinhas que eu pedi para os irmãos anotar. Então eu vou compartilhar o texto aqui de novo. E a gente vai combinar o seguinte agora. Agora você vai responder essas perguntas aí. Quem tá falando? Para quem tá falando? Por que está falando? Quando está falando e onde está falando?
Beleza? Vamos lá. Vou pedir para os irmãos, abre o microfone aí para a gente responder juntos aí a primeira pergunta. Quem é que tá falando, irmãos? Toda essa parábola que a gente leu aqui, quem tá falando? Ah, pastor, e se eu não souber quem tá falando, o que eu faço? Você vai olhar para dentro do contexto. Então, vamos ver quem tá falando? Vamos voltando aqui, ó. Quem tá falando é Jesus, perfeito. Aqui todo mundo sabe. Mas se não dá para saber que é Jesus, o que eu faço? Ó, capítulo 15, o começo lá fala: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe e come com pecadores com eles. Quando eles falaram isso, Jesus começa as parábolas. Ele começa na ovelha perdida, aí tem a dracma, depois tem o filho pródigo. Então quem está falando é Jesus. Como que eu descobri isso? Não foi tendo uma revelação do céu agora, foi lendo o texto. Então eu estava lendo a parábola do filho pródigo. Peraí, quem é que está falando isso aqui? Quem está falando é Jesus, todo mundo já sabe. Mas se você não soubesse, como que você ia fazer para achar? Você ia ler a Bíblia. Você ia voltar alguns versos e ia ver que eles se aproximaram de Jesus e falaram esse, né. Aí ele respondeu. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Aí ele conta a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Então, respondendo a primeira pergunta, quem está falando é Jesus que está falando. Segundo, para quem que ele está falando? Isso. Perfeito. Aproximando Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir murmuravam os fariseus e os escribas. Jesus está respondendo a esses caras aqui. Então lhes propôs Jesus essa parábola, certo? Então quem está falando é Jesus. Para quem que ele está falando isso? Para os fariseus e os escribas. Terceira pergunta, por que Jesus está contando essa parábola aqui? Ele está contando, a gente acabou de ler aqui, ele está contando para responder à indagação deles. Ó, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles estão murmurando contra Jesus, falando: que negócio é isso? Está comendo com um pecador. Aí Jesus, por causa disso, ele começa a contar a parábola. Então a gente vai começando a compreender o porquê, o que está acontecendo aqui. Porque a gente tira os ensinamentos da parábola e tal, e do filho, e do pai, e do filho mais velho, e do filho mais novo, e ele está criando. A gente tira esse monte de ensinamento, e isso é muito bom. Só que a gente compreende uma camada do texto sem compreender a outra. E é importante a gente compreender o texto em tudo que ele está dizendo. Então, indo para as perguntas, a gente vai compreender. Que mais? Vamos lá, quando que está falando? Então, em que momento isso aqui está acontecendo? Se a gente for voltando aqui, a gente acha, quer ver? Não deve ser muito difícil, não. Vamos ver. Os 22, parábola da grande ceia. Vamos ver. Ok. A gente tá tentando achar o quando aqui. Um sábado na casa do ele tá dando essa resposta aqui durante o seu ministério, né? Mas eu quero achar um texto aqui, porque dá para achar todo aqui, achei. Ó, então é o capítulo 13. A gente tá um capítulo atrás, 2 capítulos atrás, nós tava lendo no 15, no capítulo 13 explica quando que isso aconteceu. Quando? É o versículo 22, eu vi aqui, cadê? 22. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, quando isso aqui aconteceu? A parábola do filho pródigo. Quando Jesus estava passando de cidade em cidade indo para Jerusalém. Então, aqui a gente respondeu tanto quando quanto onde. Quando? Quando ele estava indo para Jerusalém. Onde? A caminho de Jerusalém. Entende? Então, a gente olhando para o texto aqui, a gente respondendo essas perguntas, a nossa compreensão começa a abrir. Agora vamos ler o texto aqui, a partir dessa compreensão. Ó. E aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Esses dois grupos aqui, o publicano e os pecadores, estão indo ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Quando isso aconteceu, os fariseus e os escribas murmuravam, reclamando que ele estava comendo com pecadores. Por causa disso, Jesus vai contar as parábolas. Por causa disso. A parábola, né? Porque é uma parábola só dividida em 3 partes, né? Tanto que o texto vai dizer: propôs Jesus esta parábola e não estas. É uma parábola. Uma parábola. Quando a gente lê com calma. Inclusive, nesse texto aqui a gente alcança mais uma compreensão. Deixa eu falar um negócio rapidinho pra você. A gente sempre ouviu falar que quando um pecador se arrepende, os anjos entram em festa, né? A gente até fala isso. Os anjos estão em festa. Então,
Dentro desse texto aqui, entendendo o que está acontecendo aqui, a gente compreende que anjo não faz festa no céu. Não faz. Não, pastor, mas não faz. Anjo não faz festa no céu. Quer ver? Vamos lá. Ó. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, olha o que Jesus vai dizer, digo-vos, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lembra que ele está respondendo a indagação dos caras lá. Ah, come com um pecador. Ele está falando, é verdade, eu como com um pecador sim, porque quando um pecador vem até mim, o céu se alegra. Aí vem a próxima parte da parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha o verso 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O júbilo não é dos anjos. O júbilo é diante dos anjos. E quem é que está diante dos anjos? É só você pensar o seguinte. Jesus, ele é a pessoa que vai atrás da ovelha. É isso que ele está falando. Eu estou comendo com um publicano e pecador porque eu estou indo atrás deles. Quem se alega aqui com o arrependimento é Jesus. Ele que está indo atrás. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha. Então, quem se alega não é o pastor? Então, é Jesus que se alega. Na dracma, a mulher aqui representa Deus. Que a gente é a moeda que se perdeu e Deus faz de tudo para achar a gente. E quem se alega aqui não é a moeda que se alega. Quem se alega é a mulher. E essa mulher representa Deus. Então, a festa é diante dos anjos, porque quem está em festa não são os anjos. Quem está em festa é Deus, irmãos. Da mesma forma no filho pródigo. A parábola do filho pródigo termina com a festa também. Termina com a festa. O filho pródigo volta, aí o pai fala, não, mata o novilho cevado lá e vamos festejar. Então quem festeja no céu, irmãos, não é os anjos que festejam. Quem festeja é Deus. Deus faz festa no céu quando o pecador se arrepende. E a gente alcança essa compreensão, não é uma oração, uma nova revelação. Não, é lendo o texto com atenção. É o que a gente conversou até aqui. Aplicando a atenção no texto. Então, respondendo essas 5 perguntas que a gente fez aí. Quem tá falando? Pra quem tá falando? Por que tá falando? Quando tá falando e onde tá falando? 5 perguntas. E isso funciona para todo o texto. A gente usou o Lucas 15 aqui, nem estava planejado, né? Não ficou nem muito bom, porque é grandona essa parábola aqui. Mas qualquer texto que você quiser da Bíblia, qualquer texto da Bíblia, você faz essas 5 perguntas pro texto. Você vai alcançar uma compreensão nova desse texto. Amém? Irmãos, tem muito mais coisa para eu falar aqui. Eu ia falar sobre técnicas de fixação, eu ia falar sobre como decorar, eu ia falar sobre como você resumir, para você poder depois espalhar essa palavra. A gente vai falar sobre tudo isso, mas hoje não vai dar. Na semana que vem a gente retoma então. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Abre aí o microfone. Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Amém. Ninguém tem nada para falar? Amém, então. Amém. 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 Vai ter mais coisa, tá, irmãos? A gente vai aprender muito mais coisa dentro desse tema ainda na semana que vem. Então, faz um esforcinho para não perder isso da semana que vem, que eu prometo que vai ser bom. Amém? Então, eu vou ensinar os irmãos a fazer anotações úteis na Bíblia. Eu vou ensinar os irmãos como memorizar essas anotações, fazer resumo com as suas próprias palavras. Não é você pegar o resumo de alguém, não. Você mesmo resumir o que você está lendo. E aí, a partir daí, meu irmão, a partir do momento que você lê o texto e você resumiu, você fez o download daqui para dentro da sua cabeça. Você tirou daqui e colocou dentro da sua cabeça. Então a gente vai conversar sobre como fazer isso na semana que vem. Vai ser benção, irmão. Vai ser benção. Amém?
Passei 3 minutos, os meus me perdoem. Amém? Deus abençoe, ótima noite, bom descanso a todos. Amém, amém, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado aos irmãos que estiveram até aqui comigo. Oi, meu amor, tudo bem? Eu falar o oi dela de toda vez. Deus abençoe, meus irmãos. Paz, ótima noite.